Lamentações de Jeremias. Santo, Santo. Lamentações de Jeremias. É o Senhor Deus poderoso. Capítulo 1. Digno de louvor, de todo louvor, pois Ele é santo. Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim, capítulo 1, versículo 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Amém? Poder sentar, e quando sentar, manda um glória para Jesus. Aleluia. A mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite tem por tema lágrimas de um profeta. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... lágrimas de um profeta. Só para ver se você aprendeu mesmo, repita. Lágrimas de um profeta. Lágrimas de um profeta. Jeremias foi chamado por Deus muito cedo. Deus o chamou ainda muito novo. Alguns estudiosos dizem que ele, quando tinha a idade de 21 anos, ele foi chamado por Deus para o seu cargo profético. Jeremias, no primeiro momento, quando Deus fala com ele, ele teme. No primeiro momento, quando Deus o chama e revela o seu chamado profético, ele teme. Porque o que faz o profeta, se não ouvir o que está no coração de Deus e trazer ao homem, a unção profética, ela é trazida por Deus ao homem, e o profeta, ele denuncia pecado. Por isso, o chamado profético é um chamado árduo, é um chamado doloroso, e Jeremias sabia disso. Ele já acompanhava esse ofício. E quando Deus fala com ele, Jeremias, eu te escolhi, tenho te constituído como profeta, para arrancares, para destruires, para derribares e para edificares. Ele teme. Mas eu, Senhor, eu sou apenas um menino, ainda não sei falar direito. Deus fala com ele, Jeremias, não fale isso, porque sou eu que capacito, sou eu que falo. Aonde quer que te mandar, tu irás. O que eu falar para você, dizer ao povo, tu dirás. Jeremias apenas confia em mim. Mas Jeremias sabia a tamanha responsabilidade que lhe sobrevia através que lhe pesaria através daquele chamado. E não foi diferente. Jeremias inicia o seu chamado, um chamado profético. Jeremias foi perseguido. Jeremias foi atormentado durante a sua vida por pessoas que não entendiam aquele chamado. E ele começou a ver tudo aquilo que estava acontecendo com a sua nação querida, com a sua nação que ele tanto amava, com o povo judeu que ele tanto amava. Deus começou a dizer, Jeremias, fala para esse povo que se eles não se arrependerem, o cálice da minha justiça, da minha ira, irá transbordar. E ele falava ao povo porque o povo estava cometendo pecado aberto. O povo estava distante de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, irmãos, nós ficamos à mercê do inimigo. Por isso Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós morremos para Deus, nos separamos de Deus. E as consequências vêm sobre as nossas vidas. E Jeremias começa a dizer aquilo que estava no coração de Deus. Jeremias começa a dizer, nós temos que nos voltar para o Senhor. Senão veremos a nossa terra assolada, senão veremos a nossa terra destruída, senão as nossas famílias serão afetadas. Mas ninguém dava ouvido à voz profética de Jeremias. Ninguém dava ouvido àquele homem, aquele profeta levantado por Deus. Então Deus começa a agir. E no ano de 606 ele vê a sua nação invadida pela Babilônia. 20 anos após ele vê a sua nação completamente destruída
povo não deu ouvido à voz de Deus. E agora o cenário era um cenário de destruição, um cenário de tragédia, um cenário de luto, de dor, de lágrimas. Ele escreve Lamentações de Jeremias. Lamentações é um dos livros sagrados, escritos sagrados, onde em muitas festas judaicas eles leem esses livros para retratar a realidade que o povo vivia de choro. Por isso nós conhecemos Jeremias como profeta das lágrimas, como profeta chorão, porque Jeremias ia passando nas ruas e olhando, via tudo destruído. Diz a história que os sacerdotes, os homens sentavam à beira do caminho, com as mãos na cabeça, lamentando e chorando. As famílias onde passava-se, ouvia o clamor, ouvia o choro, o pranto, e Jeremias chorava, porque ninguém deu ouvido à sua voz. E as lágrimas de Jeremias lembram as lágrimas de Cristo Jesus. Jesus foi enviado a este mundo, porque o mundo jaz, o mundo estava, o homem, o ser humano, estava vivendo sentenciado a estar eternamente separado de Deus, estava vivendo sobre a afronta, angústias, dores, enfermidades, e Jesus vem ao mundo para quê? Para restaurar o mundo, para curar o enfermo, para libertar o oprimido. Jesus vem para dar vista ao cego. Jesus vem trazendo uma palavra de esperança nos seus lábios. Jesus vem trazendo uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas o que acontece? Lá em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Da mesma forma como desprezaram Jeremias, da mesma forma como desprezaram a palavra de Jeremias, desprezaram a Jesus. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 41, que quando Jesus descia no monte, que avistou Jerusalém, Jesus chorou. E essa palavra chorou quer dizer pranteou. A sua alma entrou em agonia. Jesus chorou, pranteou. Choro com soluço, foi um choro, um pranto, porque ele olhou Jerusalém e viu a cidade que ele amava, porém o rejeitava como Messias. Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha faz com seus pintinhos, quantas vezes eu quis ajuntá-los para colocá-los debaixo das minhas asas, quantas vezes, Jerusalém, mas vocês não deram ouvido. Jerusalém, terra que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Jesus chorou, Jesus pranteou ao ver a situação do povo que estava sofrendo, chorando, porém não aceitavam a palavra que Jesus trazia e o crucificaram e o mataram. E as lágrimas de Jesus lembram as lágrimas da igreja, que hoje, no século 21, que hoje como igreja nós choramos e pranteamos ao ver a situação do mundo que está perdido, sofrendo, e nós dizemos as palavras, porém estamos como Isaías no capítulo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? É a igreja que hoje olha a situação do homem, famílias em crise, vidas destruídas nas drogas, no álcool, jovens que morrem na flor, no ápice da sua juventude, doenças, pestes, guerras, tristezas e angústias que tomam conta do ser humano. E nós, a igreja, gememos. Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala: e nós também choramos, e nós também gememos, clamamos a Deus, porque olhamos e vemos a situação do mundo.